Ótimo. Pronto, para estar nos tempos, porque sei também que alguns dos participantes vão ter outros empenhos a seguir, não? Por isso, agradeço também a vossa pontualidade, não? De estarem cá presentes, por aceitarem este convite, este desafio. Por isso quero dar as boas-vindas, não? Já vimos que temos pessoas internacional, em primeiro lugar. Queria cumprimentar a todos os brasileiros, mas também a Márcia, que está ligada desde México, Mônica da Colômbia. Depois temos alguns italianos que não estão em Itália neste momento, não? Que é o Hugo. Agradeço também o Hugo porque também deu alguns contributos para este dia. Por isso ele ainda não está tão à vontade com o português, mas deu seus contributos. Vou tentar de transmitir parte das suas ideias também. Se calhar mais para frente teremos a oportunidade também de fazer com traduções, com outros sistemas, para conseguir chegar a mais pessoas. De qualquer maneira, pronto, já vejo que já estamos cá 27 pessoas presentes. Por isso, bem-vindos portanto, vamos dar início ao nosso webinar. Será sobre inovação e comunhão, não? Temos aqui, juntamos estas duas palavras, mas também da dificuldade à oportunidade, não? Porque sabemos que os desafios os encontramos constantemente, mas de certeza que poderemos encontrar a partir dos desafios oportunidades. E sozinhos é muito difícil, não? Mas temos a vantagem que cá já estamos presentes pelo menos 27 pessoas e provavelmente ao longo do nosso webinar chegarão outras pessoas que estavam inscritas. E por isso juntos provavelmente temos mais possibilidades de encontrar estas oportunidades, de encontrar estas soluções, de encontrar estas novas ideias, não? Através da partilha e deste diálogo que começa hoje, não? Hoje teremos um momento. Olá! Bem-vinda, Teresa, também. Teremos um momento curto, mas inicia este diálogo, não? Depois ficarão nossos contactos, ficaremos sempre ligados para continuar este processo, não? Teremos outros desafios que lançaremos próximamente, de maneira que continua, não? Esta experiência que o nosso objetivo, ou seja, também para dizer um pouco como é que nasceu a ideia deste webinar e por que tem ido para frente, surgiu de uma preocupação também, de uma dificuldade, não? Deste diálogo que temos tido neste período com empresários, empreendedores, tem aparecido inúmeras dificuldades, desafios, e o nosso objetivo primeiro, então dizemos, bueno, temos que fazer alguma coisa, temos que preparar, temos que organizar. O nosso objetivo é que ninguém se sinta sozinho, não? Que saibam que podem fazer parte de uma comunidade, que podem interagir com outros empresários, com outros empreendedores, que têm os mesmos ou que têm outros desafios e juntos poder fazer frente a todas estas situações. Por isso, seja mais uma vez bem-vindos. Gostaria, neste momento, gostaria de dar a possibilidade de falar a cada um. Pronto, já somos um número grande, mas vamos ter alguns momentos de diálogo, não? Inicialmente, temos os nossos convidados também, que apareciam também no convite. Está conosco José Maria Raposo, que é o presidente da Associação por uma Economia de Comunhão em Portugal. Muito bem-vindos, José Maria, mas também temos conosco está a Cristina Márquez e Carlos Márquez, que são empresários de economia de comunhão e também um obrigado grande por aceitarem este desafio, estarem cá presentes. Sei que penso que os três, como muitos dos outros participantes, vieram a correr, a sair do trabalho, a tentar fechar um pouco as várias coisas, por isso um grande obrigado pela vossa disponibilidade. Então, sejam muito bem-vindos e sem mais preâmbulos, gostaria de dar a palavra a José Maria Raposo. Portanto, falarmos, penso que uma boa parte dos participantes já conhecem a economia de comunhão, José Maria, mas para quem não ouviu falar até agora da economia de comunhão, conta-nos assim, em poucas palavras, o que é a economia de comunhão. Antes de mais, boa tarde a todos, não é? Fico contente por este convite e pela iniciativa que o RAN teve.
e para um desafio que todos, penso que aqueles que nos ligamos, né, todos nos toca, né? Portanto, tentando responder à pergunta do Eran, que não é uma coisa assim simples, porque a economia de opinião é uma coisa bastante complexa, né? Mas eu diria que é um modo de pensar e de agir que pretende promover uma economia diferente, não é? Portanto, a gente já ouviu o Papa falar de uma economia que mata, e a gente sabe que há uma economia que mata, não é? E, portanto, nós queremos uma economia diferente. E porquê? Precisamente porque sentimos que há excluídos, não é? Que há pobreza, que, portanto, queremos que haja uma economia que inclua, que não exclua, não é? E digamos que queremos uma economia que coloque a pessoa, de facto, enquanto agente económico, no centro da economia. Ou seja, que não seja o lucro o único fito das empresas. Não é? Uma economia que esteja ao serviço da pessoa. Não é? Esta foi uma visão que nasceu quando Chiara Lubich, fundadora do movimento, lançou em 91. A gente tem aqui brasileiros entre nós, provavelmente alguns até ouviram de viva voz o desafio que ela lançou aos empresários brasileiros na altura, né, quando esteve no Brasil, em que ela dizia que é bom que nasçam empresas geridas por pessoas competentes, que sejam e que deem, e que possam ser partilhadas, não é? Portanto, é evidente que este desafio não podia não ter eco no mundo inteiro, e foi isso que aconteceu, também aqui em Portugal, e que teve eco não só, digamos, nos empresários, mas também em muitas outras pessoas, não é? E portanto, digamos, a economia de opinião o que é que quer? Quer criar, as empresas de economia de opinião querem criar novos postos de trabalho para que as pessoas possam ter uma vida digna, porque esta é a melhor forma, de facto, de tirar as pessoas da exclusão, não é? E, portanto, a economia de opinião promove os lucros. Para quê? Para a criação de postos de trabalho, para apoiar as pessoas em emergência e principalmente para apoio a projetos de cultura, de educação, é um componente importante para tirar as pessoas da exclusão, não é? Portanto, aqui em Portugal, a gente, logo de início, houve algumas empresas, não foi o meu caso, não é? Mas houve algumas empresas já constituídas que começaram a fazer isto, começaram a partilhar os seus bens, não é? Dentro da empresa e fora da empresa, não é? Portanto, na prática, o empresário da economia de opinião é um agente de comunhão, que provoca uma profunda mudança de ver e de viver a empresa, não é? Em que, de facto, o lucro não é o único objetivo, não é? Como muitas vezes acontece, a gente sabe isso, não é? E, portanto, a economia de opinião quer contribuir com outros, porque realmente eu sinto que há mais gente que partilha de um mesmo sentir, embora possa ter nuances e algumas diferenças no modo como quer atingir o objetivo, né, mas partilha com outros, de facto, esta mudança do pensamento e do agir económico, não é? Tendo em vista tirar as pessoas que estão na pobreza, incluir as pessoas, não é? Portanto, eu diria que, assim, em síntese, é o que é a economia de opinião. Obrigado, Zé Maria. Obrigado. Pronto, também, ao longo da conversa também iremos descobrindo outras características ou exemplos concretos, não, destas empresas que põem em prática estes valores de economia de comunhão que referiste. Mas, Zé Maria, antes de... Agora queria te perguntar algo mais pessoal, não? No teu percurso também como que, para além de presidente da Associação por uma Economia de Comunhão, és um empresário. Como é que começou também esta carreira como empresário e como nasceu a Ignal já agora? Tem uma história, de facto, tem uma história, não é? Porque eu trabalhava numa empresa de dimensão e, enfim, tinha uma função de direção de uma das empresas de um grupo, não é? Portanto, quando eu conheci a economia de opinião, de facto vi que deveria agir de outra maneira, não é? Portanto, em termos de empresa. Mas aconteceu que, a determinada altura, a empresa, enfim, foi comprada por uma multinacional
E, portanto, como é normal nestes processos, né, as multinacionais, quer dizer, isto é uma empresa nacional, um grupo nacional, como é normal, as empresas multinacionais têm um outro tipo de estratégias, não é? Portanto, e de facto, digamos, eles começaram por, portanto, éramos vários diretores, né? Começaram por pôr em causa a função que eu exercia, não é? Portanto, mas em vez de falarem comigo de uma maneira aberta, dizendo, pá, enfim, era bom que tu fosses embora, não, tiraram-me do trabalho, né? Portanto, tiraram-me do trabalho, portanto, passei ali um período de quase um ano de muitas, quer dizer, difícil, né? Mas, enfim, tentando manter o otimismo e a relação com as pessoas, que era isso que eu sentia que era importante e de facto assim aconteceu, né? Mas a certa altura tornou-se claro, né, que digamos, eu deveria sair e, portanto, acabámos por chegar a acordo, não é? É evidente que eu estava numa idade que, aliás, cheguei a ir a entrevistas e ele disseram assim, olha, com essa idade, desculpe lá, mas não tem hipótese nenhuma, não é? Portanto, enfim, era bastante animador. E, portanto, eu digo assim, bom, ok, epá, mas o que é que eu faço? Vou para o desemprego, fico no desemprego, e depois foi um período em que, digamos, percebi o que era estar desempregado, ou seja, a inutilidade, não é? Quer dizer, a gente sente que deu vários anos de vida e de empenho e de contributo e pensa que, enfim, sabe alguma coisa, se calhar tem essa habilidade, não é? Mas, pronto, eu digo assim, bom, olha, de facto não serve para nada, não é? Entre aspas, não é? Mas depois deu para perceber que de facto não era isso, não é? Mas a verdade é que, como a gente está num meio, eu conheci os empresários, não é? E, tanto, e a pessoal que estava e que está na União, portanto, houve dois deles que disseram assim, não, pá, vamos fazer aqui uma empresa, porque a gente anda a pensar nisto há muito tempo, uma empresa que respeite os princípios da economia da União, e, portanto, tu tens algumas competências, vamos avançar com isso. E foi assim, não é? Quer dizer, começou de facto uma aventura, porque isto de começar uma empresa de raiz, quem tem essa experiência, não é, sabe como é difícil, e depois também depende da época dos anos em que isto se faz, não é? E portanto, é evidente que como formação que eu tinha, dizem, bom, ok, fazemos aqui um plano, uma estratégia, um plano de marketing, enfim, tudo isso, não é? Bom, e a verdade é que a coisa não é fácil, não é? Portanto, não foi fácil. E a coisa que foi começando aos poucos, né? E começou aos poucos, às vezes. Isto aqui, digamos, digo-vos que o estar aberto às circunstâncias é importante, não é? Porque a gente pode ter um plano muito bonito, mas se não está atento àquilo que passa ao lado e ao momento que está a viver na altura, digamos, pode deixar escapar oportunidades. E, digamos, a coisa começou assim, começou por, digamos, oportunidades que eu não tinha pensado e, digamos, por empresas que eu nem conhecia, não é? Mas que surgiram da relação que a gente vai criando com os colegas com que eu deixei, não é? Portanto, foi um deles que me introduziu depois numa empresa com quem eu trabalho desde então, continuo a trabalhar com eles, não é? E, inclusivamente, esta empresa, ao fim do trabalho que eu me tinha proposto fazer lá, o administrador mandou-me um e-mail a agradecer e a dizer, e isto para mim teve muito significado, né? A dizer que tinha chegado como consultor, mas tinha sido como um amigo, não é? Portanto, ou seja, este tipo de relação que se cria, né, tem sido uma constante e eu acho que este é uma mais-valia que advém efetivamente do pensar uma economia diferente, não é? Portanto, do estabelecer relações que, claro que têm que ser estabelecidas na competência e no profissionalismo, naturalmente, não é? Quer dizer, não há ninguém que te vá contratar se tu não tiveres isso, mas depois ultrapassa esse patamar e constrói-se uma relação de confiança, não é? E eu acho que essa é uma mais-valia importante numa empresa, seja ela qual for, não é? Porque isso depois faz espalhar, portanto, porque quando alguém precisa de alguma coisa e fala com um cliente teu, ele diz, pá, conhece aquele tipo, ele é de confiança, fala com ele, não é? E isso aconteceu-me muitas vezes, não é? E, portanto, a Equinal, não é, foi crescendo assim, foi crescendo com estes contactos, não é?
E portanto, eu acabo, no fundo, ter dois lemas que são importantes para mim. Não é? É este, estabelecer uma relação que seja de confiança e que seja de credibilidade, não é? Portanto, o relacionamento é um valor comercial que não é tangível, mas que vale muito mais, muitas vezes, do que, digamos, aquilo que a gente pode ganhar, o lucro, etc. Não é? E o outro era uma coisa, porque quando eu comecei, as dificuldades eram muitas, não é? E eu digo assim, bom, se tens estas dificuldades, a melhor é ocupar-te e não te preocupares, não é? Ocupa-te dela e tenta resolvê-la. Portanto, e foi isso que me fez, digamos sempre, ir ultrapassando, às vezes, alguma, enfim, desânimo, não é? Porque sempre acontece, não é? E, portanto, enfim, esta foi a experiência do nascimento da Econol e do seu desenvolvimento, não é? Muito obrigado, Zé Maria. Muito obrigado. Penso que também esta tua experiência também ajuda-nos a compreender toda a dimensão também humana da economia de comunhão e encoraja, não? Porque muitos também temos passado por estas fases, não? De estarmos às vezes sem trabalho, sem encontrar alternativas mas outro aspecto interessante é que chegaste a encontrar também esta resposta, solução também na comunhão, no diálogo com estes outros amigos socios, ¿no? Y amigos de economía de comunión. Isso un grande obrigado, Zé Maria, e se achares bem, podemos agora passar a palavra a Cristina e o Carlos. Cristina e Carlos, gostaria de introduzir assim rapidamente, são empresários de economia de comunhão, da Sintra Médica, ¿no? que é uma empresa, uma clínica de diagnóstico e médica, que nasceu em 2004, e para aquilo que conheço tem sido fruto também de muito esforço, de muito trabalho contínuo, mas acredito que também nesta fase, não, especialmente meses atrás, o coronavírus tenha tido um impacto forte, não? Como é que foi o impacto do coronavírus para a vossa empresa, para a vossa atividade? Boa tarde a todos, obrigada por este convite. Podermos partilhar com o mundo inteiro, especialmente com os nossos amigos do Brasil e da América do Sul, mas também italianos, é um momento único, não é? Muito obrigada. Estamos também a viver um momento único e eu queria fazer só uma pequena retificação àquilo que o Hernán disse. Nós de facto começámos este grupo de saúde com uma clínica com todos os meios auxiliares de diagnóstico, só não temos o internamento, em 2004, mas começámos a nossa atividade como empresários em 1982, com a criação de um laboratório de análises clínicas. Nós somos os dois farmacêuticos, tínhamos acabado o curso, queríamos iniciar uma atividade profissional nesta área, que era uma área de interesse, e, portanto, lançámos nesta aventura. E este é importante realçar porque esta clínica tem também um laboratório de análises clínicas, além de outras áreas, manteve este laboratório. E no momento em que de repente se estabeleceu um estado de emergência em função da pandemia em Portugal e de repente vimos as pessoas todas fechadas em casa, obviamente que nos questionámos qual era o nosso papel relativamente, qual seria o nosso posicionamento em relação a esta situação dramática, não é? Víamos, como todos os empresários viram neste tempo, o trabalho desaparecer, deixar de haver trabalho, as pessoas obviamente não iam ao médico, tinham receio de sair de casa, os nossos próprios colaboradores tinham receio de vir trabalhar, achavam que era absurdo até alguns deles manterem-se no seu posto de trabalho. E, portanto, a primeira situação foi logo de verificar o que é que era melhor fazer. Havia a hipótese, começou-se logo a falar da hipótese de entrar em layoff, e o layoff era uma situação que nos parecia que talvez não fosse bem aquilo que nós queríamos era tentar
que a empresa não parasse, que a clínica não parasse, que as pessoas se sentissem úteis num momento também em que era necessário animar as pessoas à nossa volta, dar respostas, não deixar de receber aqueles que precisavam de efetivamente receber os seus cuidados de saúde e, portanto, pareceu-nos que tínhamos que estar de pé, não é? E pronto, olhando para trás, não está agora, neste momento não está a ser um momento fácil, ainda não é fácil, até porque os casos aumentaram muito na nossa zona, aqui na zona metropolitana de Lisboa e, portanto, voltamos a ter também grandes preocupações em termos de contágio. Mas naquela altura, antes de mais, parecia-nos que tínhamos que ter todo este trabalho pedagógico, não é? Também, de estar perto de cada pessoa, de cada um dos nossos colaboradores, para lhe gerar o sentido de vir trabalhar, não é? Combinarmos logo a estratégia de trabalhar em espelho, obviamente, cada um ausentaram-se 2 num grupo, depois voltaram e foi o outro grupo, e foi em tempo recorde, tivemos que instaurar todas as medidas de segurança, desde a desinfecção, à proteção dos balcões de atendimento, enfim, N coisas que vocês têm visto por aí, não é? Que as empresas estão abertas ao público, têm que cumprir e portanto, agora o que nós sentimos muito também neste período foi que foi fundamental a relação que temos procurado manter com os nossos colaboradores, não é? Porque sentimos que ao fazer formação, houve um dia que estivemos a fazer formação, a explicar também o que era o vírus, como é que se fazia o contágio, também dada a nossa preparação, porque somos farmacêuticos, trabalhamos também nesta área de laboratório, temos alguma competência técnica nesta área, portanto, conseguíamos também dar alguma tranquilidade e explicar exatamente o que é que se tratava, e isto foi tão importante que em dias seguintes houve alguns dos nossos colaboradores que, num momento ao outro, uma senhora dizia: o meu marido veio para casa, foi assim mandado para casa sem nenhuma explicação. E portanto naquela altura também não é que os meios de comunicação social explicavam tão bem as coisas, não é? Era tudo muito, as pessoas não entendiam o que é que se estava a passar. E eu quero lhe agradecer que o facto de todas as medidas que tomaram em relação a nós, explicar porque ir para casa, as medidas que tivemos que tomar dentro da empresa, nomeadamente também nas áreas onde os funcionários se encontram mais, não é? Na zona do refeitório, onde comem, etc. As restrições que eram impostas eram todas também, tentarmos explicar e estar próximo das pessoas. E isso eu senti que ajudou muito e senti que isto era fruto da confiança e da que tinham connosco, não é? Porque havia um outro também que dizia que no início revoltava o ter que vir trabalhar, porque tinha uma namorada que era enfermeira, ela estava muito preocupada com a situação, acompanhava todo o processo, ele achava que não dava contributo nenhum. Mas depois, aos poucos, diariamente, ao ver as pessoas que precisavam, efetivamente, praticamente todos os sistemas, os serviços de saúde fecharam, mesmo os públicos, então, vendo que as pessoas, efetivamente, algumas tinham, na sequência de uma visita a um médico nosso, tinham que ir para o hospital e ser internadas de urgência, começou a perceber que não era assim, o papel dele, que é no fundo, era uma pessoa do front office, que é a pessoa que recebe os doentes que chegam, que era um papel até importante, não é? Manter-se animado, manter este acolhimento às pessoas. E, portanto, um ou outros nossos colaboradores manifestou efetivamente a gratidão, de certo modo, em ter mantido, a passar de uma forma melhor, não é? Do que quem teve efetivamente que ficar confinado, mas por outro lado, sem o receio, sem o medo e com a consciência do risco, não é? Portanto, acho que foram momentos extraordinários do ponto de vista também de desafio da relação entre as pessoas, não é?
depois da sustentabilidade, não é? Não, isto foi, como a Cristina dizia, foi um período muito conturbado. Nós temos uma clínica grande, temos cerca de 300 e muitos colaboradores e de um dia para o outro, eu outro dia dizia, nós contávamos, tínhamos, não sei, fazendo bem os números, eram cerca de 1000 pessoas que entram aqui por dia, passaram a ser 10 ou 20 durante aquele período quando se instalou o estado de emergência. Esta escolha de não ir para layoff de um modo consciente foi tentar encontrar meios para deixar espaço também para as empresas que precisassem mais. A Cristina já referiu, mas houve algumas situações que nós aproveitámos devido à nossa formação, que foi dar apoio a empresas que estavam completamente desorientadas neste sentido. Pusemos à disposição, quer da Câmara Municipal de Sintra, para fazer formação aos colaboradores da Câmara, quer a Associação Empresarial. Existe aqui uma Associação Empresarial que tem muito trabalho. E fomos convidados, sobretudo, para falar àqueles pequenos comércios, os cabeleireiros, os restaurantes, as papelarias, pessoas que são negócios familiares e que têm um ou dois colaboradores, 3 ou 4, portanto, empresas muito pequeninas que não sabiam o que era um plano de contingência, como é que se fazia um plano de contingência, quais eram as medidas a tomar, se devia desinfetar as mãos antes, depois, se pôr máscara, se não pôr, pronto, toda esta situação que foi muito difícil, estava a ser muito difícil para todos. Portanto, foi também um período em que nós nos abrimos à comunidade, não só, como a Cristina dizia, à formação interna, mas também à formação externa. E o curioso é que agora, passado 3 meses, estamos a ver muito o fruto disso, das pessoas nos procurarem, também para fazer exames, e portanto desta dinâmica que foi muito importante, sobretudo neste relacionamento. Relativamente ao nosso trabalho, nós parámos a radiologia por completo, sim, mas muitas áreas ficámos só a fazer TAC, os médicos não faziam poucos exames, a fisioterapia, os doentes praticamente fechou, as análises clínicas deixámos de ter doentes e deparámos com situações muito difíceis do ponto de vista económico, porque era preciso manter no final do mês estas famílias todas e um endividamento bancário era um problema muito sério para depois recuperar. Eu penso, quer dizer, que as noites não dormidas, as dificuldades que surgiram, o diálogo entre nós, o pedir a ajuda como nós dizemos muitas vezes entre nós, do nosso sócio invisível, pedir a ajuda de Deus, uma intervenção para nos dar a luz, para saber o que fazer, as atitudes a tomar, as decisões corretas, porque é muito difícil desesperar, entrar em... É muito fácil, não é nada difícil entrar nestas circunstâncias difíceis, não é? E a primeira fase da parte das análises clínicas foi pensar, nós não vamos entrar na recolheita dos produtos para o Covid, porque isso vai assustar ainda mais os nossos colaboradores. Mas percebemos que não poderíamos, que teríamos que entrar, que o nosso papel como laboratório de análises clínicas único nesta vila de Sintra, e aqui neste concelho também somos o único laboratório, teríamos que dar uma resposta às preocupações e às inquietações das pessoas. Como não tínhamos o equipamento nem as condições necessárias para avançar com esta detecção do vírus, do RNA do vírus, que é um exame muito específico e é preciso tecnologia bastante avançada, não é que não tivéssemos capacidade, conhecimentos técnicos, não havia movimento, pedidos suficientes que justificasse até então fazermos isso. Fizemos um acordo com uma universidade e conseguimos, talvez por uma intervenção especial também nesta fase difícil, conseguimos um contrato com o Estado para recolhermos os produtos e os levarmos à universidade, a um contacto que tínhamos, porque a Cristina trabalha na universidade, na Faculdade de Farmácia, é professora, e tinha um colega do setor da virologia que nos abriu as portas e que voltou a dar trabalho ao laboratório.
ou seja, ao fim de 15 dias, 3 semanas, estávamos com muito movimento de trabalho para esta universidade. Entretanto, fizemos um financiamento e montámos no nosso laboratório todo o laboratório de biologia molecular, que neste momento está a funcionar em pleno já. E retomamos, por assim dizer, a atividade empresarial que tínhamos. Mesmo se nas outras áreas da clínica existe ainda uma diminuição acentuada de trabalho, a área laboratorial no fundo está a sustentar todos os postos de trabalho que aqui temos. Eu penso que nós temos sempre que agradecer a Deus, às vezes, as ideias, as iluminações que vamos tendo, não é? Porque pensamos que muitas vezes são pequenas luzes, são pequenos acontecimentos que, conversando, descobrimos soluções para não parar, não é? E eu neste momento sinto que nós estamos a conseguir fazer face às dificuldades, estamos a conseguir manter as pessoas com os cuidados necessários, não tivemos ainda dentro da clínica nenhum caso de positivo, não tivemos nenhum setor que tenha encerrado devido a esta situação e todos os dias temos centenas de pessoas a virem fazer as análises do Covid. E aí Sintra, neste momento, é uma das zonas que está com grande aumento e com grande fluxo de trabalho muito, muito preocupante para as autoridades sanitárias portuguesas, não é? Tem sido um pouco esta a nossa experiência, a experiência de tentar juntos descobrir. Não é fácil porque nós somos diferentes, temos opiniões diferentes, temos maneiras de ver os problemas e as soluções a encontrar também diferentes, mas com esta, eu diria com este tentar perder mutuamente as nossas ideias para dar espaço ao que o outro fale e que consigamos encontrar uma solução positiva, temos conseguido ultrapassar. Sinto também que os nossos colaboradores que estão todos envolvidos e estão todos cientes das dificuldades que todos passamos, não é? Que passamos também na empresa e que neste momento estamos todos, porque conseguimos garantir sempre o ordenado no final de cada mês, nunca atrasamos os compromissos que temos tido com os empregados e com os fornecedores e isto tem sido um ponto que temos procurado manter, não é? Um desafio, estes desafios que dizia o programa, dizia deste webinar que o Hernan dizia, não é? Destes desafios em tempos de crise, eu penso que o maior desafio é também não perder a paz, não é? Não perder a serenidade, não perder a objetividade das coisas, sabendo que as situações não são fáceis, não é? Aquilo que eu também sinto que nos ajuda a não perder talvez a paz nem a objetividade é sentir que temos um propósito, não é? E que o propósito é, de certo modo, servir cada um, aquele, se calhar, atender o médico do lar que tem uma série de doentes infectados e que nos telefona à meia-noite a saber se o resultado do teste já saiu. Ou então, quando temos os resultados antes que ele telefone, pegarmos no telefone nós e dizermos estamos também preocupados convosco porque temos estes casos positivos. Encontrar, neste período houve muito este diálogo também com todos os médicos do Serviço Nacional de Saúde, das unidades de saúde familiares, da saúde pública em Portugal, que têm, eu acho que talvez as pessoas não tenham a noção daquilo, dos momentos que têm estado a passar. Eles têm estado entregues, não são só os médicos dos hospitais que estão a dar ali também a vida pelos doentes internados e nos cuidados intensivos, e são as imagens mais impressionantes que nós vemos, mas o esforço, e temos visto que tem sido dias, desde aqueles primeiros dias de março, não é? Que apareceram os primeiros casos, eu penso que eles não têm tido nem sequer um fim de semana para poder repousar.
porque continuamente acompanham os doentes nas suas casas, telefonam a cada um a saber como é que estão, procuram as cadeias de contágio. Eu penso que são mesmo os profissionais que têm estado por detrás deste combate à pandemia, sem tréguas, sem poupar esforços, e a quem também devemos, se calhar, apesar de estarmos numa situação difícil e que desta altura é fácil também criticar, que não estão a conseguir conter a pandemia, às vezes não temos a noção do esforço que estes médicos têm e do empenho que têm tido nestes momentos. Portanto, também a relação com eles tem sido, há pessoas que nós não conhecemos, nunca vimos, também nunca tivemos a oportunidade de fazer zooms, mas que ouvimos a voz todos os dias, não é? E que a qualquer hora do dia, a qualquer hora do fim de semana, e com este é muito interessante porque ver a evolução do relacionamento, não é? Em que as pessoas já se tratam por tu, já se despedem de uma forma afetuosa, que se calhar não seria normal noutra altura, não é? São relacionamentos que eu penso, como dizia o Zé Maria, que se constroem, e é o facto que se constroem de uma forma mais sólida quando são baseados na dor, não é? Na dificuldade. E, portanto, pensamos que também aqui tem sido um momento, por outro lado, um período muito rico a este nível. Não, há alguns factos que eu tenho estado aqui com o telemóvel focado no título: Ferramentas de inovação e boas práticas em tempo de crise. E pensava realmente quais são as ferramentas, o que é que nós inovamos, não é? E o que é que nesta prática. E lembrava-me de um outro facto ainda relacionado, portanto, com a nossa vida profissional, aquilo que tem sido, que eu acho que é, como a Cristina dizia, as boas práticas que nós temos tido, é realmente este relacionamento novo, diferente também com os outros agentes de saúde, que não conhecemos, e como a Cristina diz, às vezes telefonam à meia-noite ligar a qualquer hora, que eu tenho sempre o telemóvel ligado, e que marcam em cima. Hoje um centro de saúde, os médicos, eram 70 médicos que nos pediram quando é que poderiam fazer, que tinham alguma urgência, se podia ser segunda-feira, se terça, se não, venham já hoje. Isto cria muitas vezes uma confiança também e uma proximidade. E eu conto um facto, porque para quem está no mundo empresarial também sabe quanto é importante conseguir dar resposta e ter capacidade de fazer o trabalho que é solicitado. Sim, a delegada de saúde, um destes dias, o delegado de saúde não, do Ministério da Saúde, ligaram-me porque precisavam de um domicílio que ninguém queria fazer aqui numa vila aqui perto, na Amadora, numa cidade aqui perto, 20 km, e que era uma pessoa acamada. Mas ninguém está para deixar para trás um trabalho de atender 50 ou 60 pessoas numa hora, para ir atender uma pessoa neste domicílio. E a senhora telefonou-me a perguntar se nós íamos. E eu disse-lhe logo, claro que sim, que não vamos deixar se é uma pessoa que está confinada e se ninguém a quer atender, então esses são os nossos preferidos, não é? E o técnico, que eu não lhe falei nisto, assim, mas faz algum sentido eu deixar estes doentes todos para ir atender uma pessoa que está em casa, já viu quanto o trabalho vai... Explicar que não é pelo fator económico, só que nós temos que trabalhar, claro que temos que trabalhar pelo fator, temos que olhar para isso, mas que há situações de primeira necessidade. Portanto, fizemos a colheita à senhora, a senhora ficou muito contente porque não conseguia ninguém, do Ministério da Saúde agradeceram-nos por esta disponibilidade, mas que eu senti que nós temos 100, ganhamos 200, não é por outros fatores que temos
temos que valorizar aquilo e as prioridades. Realmente para nós, sentir que a nossa prioridade, a nossa boa prática é saber que primeiro está sempre o próximo, não é? Este próximo mais próximo que tem que ser atendido, às vezes não consegue o resultado tão rápido quanto queria, às vezes espera mais do que era preciso, mas quando é atendido, deverá ser atendido com todo o empenho e com todo o amor da nossa parte. Era um pouco isto da reflexão do título das boas práticas deste momento de crise em que todos vivemos. Muito obrigado, Cristina e Carlos. Penso que aqui encontramos muitos elementos, muita riqueza também da vossa experiência, não? Obrigado pela partilha e pelo vosso trabalho, não? Que é tão importante para a sociedade também. E vemos como que começa não só nas coisas grandes, mas nas coisas pequenas, como referia no relacionamento com cada um, com os médicos, profissionais, com a comunidade, com os colaboradores. Por isso, com os parceiros, não? Porque também foi fruto de uma parceria também que surgiu esta possibilidade de fazer frente no período mais difícil. Por isso, um grande obrigado. E agora, entretanto, bem-vindos a Cássio, José, todas as pessoas que se ligaram entretanto. Agradecemos também